direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E hoje num formato que a gente não adota sempre, mas às vezes acontece, com dois convidados. Primeiro o Calunga, escritor, a Karen Basso, ilustradora, eles que são coautores da obra Será que o Pum das Flores é Perfumado? Obra de literatura infanto-juvenil, aqui pela editora Inverso. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, é uma satisfação, Fábio, estar contigo, com os telespectadores. E eu estou super feliz em ter essa oportunidade de falar sobre um assunto que é importante para todos nós, né, que é a literatura. Karen? Obrigada pelo convite mais uma vez. Está aqui do lado do Calunga. Também, muito obrigada. A Karen que geralmente é mencionada ao longo dos programas como ilustradora de vários livros que são tratados aqui no Café com Letras e hoje está junto conosco. Aqui vocês propõem basicamente um jogral de histórias. São dois protagonistas, o Samuel e a Letícia. Em umas histórias é o Samuel que tem mais ênfase, em outras a Letícia. Isso vai sendo alternado em diversos episódios que envolvem a infância, a relação com os pais, com os amigos. Como é que se deu esse processo criativo, Calunga? Que eu estou chamando de jogral, que foi o primeiro termo que me veio em mente. Bom, na realidade ele é um jogral mesmo, né? Porque, como a gente conversou anteriormente, antes de começar o programa, né? Eu, apesar de ter 26 livros, cada um deles eu procuro dar uma ênfase diferente ao assunto que vai chegar, ao tema que vai chegar até as crianças e as professoras. Esse aí, eu fiz uma espécie de mini contos com a figura da menina e do menino no dia a dia dos dois, assim, né? Como tu bem falou, em relação aos amigos, em relação à família, nunca esquecendo que eu acho que a literatura infantil e infanto-juvenil tem que valorizar muito os valores. E ela não pode deixar de lado, apesar do senso de humor que deve ter, né, no texto, mas essa questão de ficar uma pitadinha, assim, de valor, para que a criança realmente, na hora que terminar de ler o livro, de ouvir as histórias, ela saiba mais ou menos como se conduzir em relação a outros temas, em relação a outros momentos da vida dela. Então a literatura não pode, para mim, ela ser o fim na história, no livro em si, mas sim naquilo que as outras pessoas vão contar a respeito do que leram, do que vivenciaram através das várias maneiras que a escola tem de dramatizar um texto, de fazer uma leitura em voz alta, de comentar esse texto. Então, dentro daquilo que tu falou, realmente é isso. São dois personagens que vão alternando os mini-contos, né? E cada um até sutilmente de uma classe social um pouquinho diferente um do outro. E até a relação deles com os pais também é diferente. Então, tudo isso eu procurei, não digo sintetizar, mas mostrar de uma maneira que a criança ou o adulto que lê possa perceber qual o sentido do livro em si para poder tornar esse conteúdo mais abrangente ainda. Inserindo aqui a Karen, eu vou folhear o livro no decorrer do programa, a nossa produção está pegando também as ilustrações. Nós temos aqui a capa, embora seja colorida, no interior do livro as ilustrações são em preto e branco e nós temos os textos, ao contrário de outros livros voltados ao público infanto-juvenil, os textos eles são um pouco mais elaborados, mais descritos, a narrativa um pouco mais longa e a ilustração é incorporada de forma em preto e branco. Qual é o objetivo aqui de trabalhar com preto e branco e com traços mais objetivos? Assim, a gente não tem aquele encantamento da ilustração colorida, daqueles chamados de diminutivos. As pessoas não gostam muito quando diz livrinho, historinha, mas enfim, aqueles livrinhos mais para crianças mesmo, é sempre aquela ilustração mais chamativa, convidando a criança e daí ela lê a história. Aqui é o contrário, ela já tem que estar familiarizada com a escrita, se interessar por ler e aí sim absorver a ilustração. Como é que é essa diferença, cara? É que tu intuitivamente já falou livrinho, historinha, no diminutivo, então são para pessoas menores, são para crianças com menos idade. Que a cor, ela tende a chamar a atenção do pequeno leitor, né? Então nós utilizamos a cor na capa para ter essa primeira chamada. O título em si, ele já é bem intrigante, né? É um título diferente. E o uso da monocromático dentro das ilustrações
é devido ao público-alvo mesmo, né? No momento em que as crianças são maiores, a literatura tem o destaque maior, é uma literatura mais elaborada. Então a ilustração ela vem como complemento. Ela deixa o livro mais divertido do que não ter só o texto, né? Mas ao mesmo tempo ela não compete, tá? De forma harmônica o peso de cada um. A ilustração ela não tem que falar mais do que o texto nesse caso. É a própria literatura que tem que chamar mais a atenção da criança nessa faixa etária. Vocês estão se dirigindo a um público aí na faixa de 10, dos 10 aos 13, 14, estão pegando adolescentes já com um certo nível de leitura, né? A gente sempre dialoga, eu leio o texto, a gente conversa, né, para ver se nós estamos com a mesma ideia de público-alvo e daí a gente trabalha, porque o livro ilustrado é uma obra em conjunto, né, Calunga? Isso. Primeiro que falar da Karen como ilustradora, o próprio livro já diz tudo, né? É espetacular o trabalho dela nesse aspecto. Então, praticamente, como a gente tem essa facilidade de morar na mesma cidade, embora esse livro seja publicado em Curitiba, tem um outro, provavelmente o ano que vem vai ser publicado em Porto Alegre, com outra editora, outro em Peru, em Lima. Embora o Calunga esteja mais fora do que em Caxias. Não, pois é, mas eu vejo que o nosso trabalho nesse sentido tem muita afinidade, sabe, na questão como todos os trabalhos da Karen com os outros autores também, a questão do trecho, do texto com a ilustração. Então eu jamais vou interferir no trabalho do ilustrador, eu só vou dizer que é ótimo, né? Sempre que é o mínimo que tem que falar. Então essa questão do preto e branco, como a Karen falou muito bem aí, realmente eu acho que tem esse público que tu falou nessa faixa etária, dos 10, a gente fala em 10, mais 8, 9 já estão lendo, né? Então acho que antes, é difícil limitar isso. Então até os 12, 13 anos, eu acho que o grande mérito que eu vejo na literatura infantil juvenil é que a gente não sabe nunca até que idade vai ter leitor. Porque tu pode ler o livro e pode gostar, né, do livro e ser um jornalista, por exemplo. Então eu acho que quando o texto é bom, ele extrapola essa maneira de ver o texto como infantil juvenil ou adulto. O texto que é bom para qualquer idade. E o texto que é ruim, logicamente, não vai ser bom para qualquer idade. Então eu acho que a gente tem que procurar fazer textos que as pessoas, como eu falei anteriormente, que as pessoas entendam esse texto. Então, por exemplo, tu falou que e a Karen também, geralmente tu vê um livro para infanto juvenil com 200 páginas, né? Esse aí não tem tanta página assim. E a gurizada devora, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis, os livros de aventura e tal, né? Agora, também tem um leitor que eu considero um pouquinho mais preguiçoso, né? Que gosta de livro fino. Claro. Então, tá aí uma opção boa para quem não gosta de livro muito grosso, que é o meu caso também. Eu gosto mais de livro assim, mais fininho, que tu possa curtir melhor, né? Essa questão do texto. Eu acho interessante também ser contos, serem contos, ser contos, né? Pois é. São diferentes histórias no mesmo livro. Tu repete o protagonista, mas ainda assim são passagens, né? São passagens. Que vão figurando. Por exemplo, quando você fala aqui da própria ideia de classe social, num dos contos, a Letícia não consegue combinar as roupas, né? A mãe fala que ela tente fazer um jogo de tons entre o sapato, a blusa. Isso. E ela encontra dificuldades e fica meio embaraçada nessa história. Já com o outro menino Samuel, há muitas menções do pai dele chegando de gravata e vai mexendo no computador e usa um vocabulário mais elaborado que a própria criança não entende. E aí vocês usam aqui o idioma, o criancês, digamos. O menino fica meio perturbado, ele sequer consegue pronunciar as palavras adequadamente. E aqui no texto é reproduzido a palavra faltando um S ou faltando uma letrinha. Isso. E o pai corrigindo e tal. Acho que fica mais ou menos na linha do que tu estavas dizendo antes, né? Ele fica, sabe, pelo seguinte, porque se tu observar, por exemplo, claro, isso é quase as coisas óbvias hoje em dia. O pai e a mãe vão no restaurante com o filho, o pai está com o seu celular, a mãe com o celular e o filho com o tablet, entende? Então, isso é uma espécie de, não é um puxão de orelha, porque cada um faz o que quer, infelizmente o mundo é assim, né? Mas é um toque para a professora trabalhar isso em sala de aula, para o pai e a mãe comentarem com o filho também sobre um conteúdo de um conto que fala sobre uma situação de vida. Então, não é uma ficção propriamente dita, né? É uma realidade que eu transformei não faz de conta por causa do público-alvo. Mas, na realidade, tu pode tirar daí um conto
como esse que falou do Samuel, né? Sobre o pai chegar esbaforido, tirar a gravata e não dar nem bola para ele, porque está apavorado, tem que resolver ainda coisa que tem que ser resolvida durante o dia que ele levou para casa. E nesse momento ele não pode brincar com o filho, porque ele ainda está com a cabeça dele cheia do que aconteceu durante o dia. Então vamos dar uma paradinha, vamos pensar, para um pouquinho, será que o filho ainda não merece muita atenção do pai, né? Para que ele seja uma criança feliz? Então, acho que é só a pergunta fica no ar e a gente resolve como quer essas situações. Mas que elas existem, não adianta esconder. Então, eu como já sou avô, já passei por esse estágio de pai também, sei como é que é um filho, entende? Então, acho que a gente tem que, assim, a nossa experiência de vida tem que passar para aquilo que a gente escreve. Em alguns casos, as crianças acabam sendo até mais sensíveis do que os próprios adultos, né? Por exemplo, num dos contos ali, a criança assistindo um desenho, tem as histórias ali mais ou menos mescladas e ele fica, até vocês colocam como a história inacabada, porque a história da criança era aquele desenho. Os pais se preocuparam em ver o telejornal, novela, simplesmente atropelaram a criança, ela foi dormir sem saber o final da história qual ela estava acompanhando. Num outro caso, da menina Letícia, ela faz lá uma redação baseada nas histórias do Monteiro Lobato, com ênfase ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela está lá totalmente tomada por aquelas ilusões de todo o cenário da construção do Monteiro Lobato. A família entusiasma, então ela fica muito motivada, que a mãe, a irmã gostam do interesse dela pela história, e a professora se preocupa só em criticar a falta de ponto de interrogação ou de vírgula. Tudo bem, está no colégio, tem que aprender a usar a pontuação, mas também deveria ser mais valorizado o interesse da criança por ler a história do que necessariamente só porque faltou a pontuação, né? E a gente vê a criança fica um pouquinho frustrada com isso, né? E o que eu achei interessante é que é sempre o olhar da criança sobre a situação, né? Então eu acho que também faz os pais refletirem, né? Se pôr no lugar do filho, que às vezes a gente não se dá por conta, né? De como essas situações, isso do pai chegar e não dar muita bola ou para a criança, ou isso de trocar de canal, querendo ou não, é uma desatenção, né? E isso mostra, eu acho que as duas crianças são bem reflexivas, né? Tanto o Samuel quanto a Letícia, eles se indagam muito e se questionam muito também. Essa ideia do respeito ao espaço, né? Que os pais tentam educar, mas eles mesmos não estão respeitando ali o espaço da criança e até o próprio professor, né? Digamos, poderia ter uma outra forma de criticar os erros de pontuação de uma redação, mas valoriza o interesse pelo tema, a iniciativa, né? Muitos falam, pô, as crianças não leem, a criança ali está lendo, está se interessando, né? Talvez o mais importante não é só criticar que faltou pontuação no texto. Né? Isso aí com certeza vai dar, na hora que vai dar problema, vão ligar para ti com o professor. Isso é normal que aconteça, porque na realidade o personagem, no caso, é a criança, tá? É o Samuel. Ele é que está indignado com a correção do professor, não eu, como autor. Não, é bom porque eu sou muito amigo dos professores e alguns, pô, mas o Calunga fez... Não, pera um pouquinho. O personagem é que está falando isso. E aí vem o questionamento. Eu não estou dizendo que o menino está certo ou está errado, meu personagem. Né? Eu estou dizendo que às vezes a gente valoriza um pequeno detalhe e deixa a boiada passar toda ali sem controle nenhum. Então, acho que isso acontece em qualquer situação de vida. Mas na escola... tem que ter mais cuidado com isso, né? Porque a sensibilidade é fundamental. E como tu falou que a criança nos ensina muito mais do que a gente ensina para ela, a sensibilidade é a arma que a criança tem em todos os aspectos, né? Ela vai olhar o desenho, a ilustração da Karen de uma maneira que não é o mesmo olhar nosso. Não é o mesmo olhar nosso. Então, na sala de aula, se ela está toda entusiasmada por uma redação que ela fez, vamos valorizar o todo e depois falar naqueles detalhes. Deixar a crítica para o segundo plano. Né? Agora, tirar pontos, porque ela esqueceu de uma vírgula, eu acho que essa vírgula é simbólica, entende? Mas as pessoas entendem bem o que nós estamos conversando aqui. Eu falo com total isenção, porque eu vou te dizer, eu sou muito rigoroso com vírgula, inclusive. Tem colegas que criticam, pô, mas daqui a pouco deixa o texto um pouco mais fluido, elimina as vírgulas, eu faço toda a demarcação também. A demarcação certinha, então acho que eu posso falar com tranquilidade. Num dos contos aqui nós temos o bolo de aniversário aqui, a criança fazendo 9 anos de idade e daí se enchendo de entusiasmo, que está fazendo 9 anos, então ela vai poder dormir depois das 11, tem toda uma história.
E aí depois ela é pega de surpresa com uma situação que é o medo do escuro, né? E aí o próprio avô adverte, olha, teus coleguinhas podem brigar contigo, ou tirar onda com a tua cara, tô tentando me apropriar dos termos aqui, se descobrir que tem medo do escuro. Então, bacana também, né? Esse momento, esse universo das crianças com um jogo de responsabilidades, né? É realmente isso, né? Jogo de responsabilidade. Olha, tu vai assumir, então, que tu é um senhorzinho de 9 anos e tu vai ter que dormir sozinho. Aí para ele já não interessa mais ele dormir no escuro, entende? Então, eu acho que tudo quanto tu falou muito bem aí na tua maneira de interpretar o livro, tem que sair do texto. Para entender o texto, às vezes tem que sair do texto. Então, não é só o fato de dormir de noite. É outras coisas que a gente pode negociar com o filho para ele continuar sendo uma criança tranquila, entende? Ele não precisa também pular degraus. Ele, com 9 anos, ele tem que ter 9 anos. Com 12, ele tem que ter 12. Agora, se ele vê um exemplo, às vezes ele quer seguir isso, assim, mas tu tem condições de arcar com o resultado? Aí ele descobre que ficar criança por mais um tempo pode ser uma boa, né? Pode ser bom para ele, claro, lógico. Tudo no seu tempo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que esse conto quer dizer pra gente, tudo no seu tempo. E na reta final do livro, aqui eu gostaria de ouvir vocês também, vocês trabalham bastante com a emoção, na questão do jogo de futebol aqui. Que o menino tinha deixa eu ver só se eu acho aqui, ele tinha um menino que jogava bola junto com ele, é até meio emocionante o conto, ele acaba perdendo o amigo, e isso na ilustração fica um pouco mais claro, ele olhando para o céu e o menino ali com um anjinho na nuvem, meio que fazendo companhia a ele, e no texto isso é contado de uma forma um pouco mais... Não quero dizer que seja ocultando, não é isso, mas não é tão categórico assim, ele morreu, ele não sei o que, não, ele faltou, agora ele é um anjinho e tal. E aí parece aquela ideia, ele perde um amigo, mas ao mesmo tempo o amigo continua com ele, cara. Digamos aquela ideia do melhor amigo, né? Que às vezes tem muito isso com crianças e depois se repete até na fase adulta, aquela pessoa que está sempre junto contigo, assim. E ele acaba por um motivo ou outro perdendo, achou que o menino estava doente, mas no final das contas ele tinha morrido, né? Sabe, foi bem sutil, né? Mas aí as crianças normalmente vão fazer uma pergunta que talvez até tu tivesse assim, vontade de fazer, né? Tudo. Virou um anjinho. Não sei se a história é real ou não, tá? Bom, essa história é real, né? Eu tô com 66 anos, eu tinha 7 anos ou 8, e realmente eu tinha um amigo, o nome dele era Getúlio, eu acho que é o mesmo nome que eu usei aí, o Getulinho, e ele morreu, ele pegou uma gripe. É Samuel e Getúlio. Ele pegou uma gripe. E depois a gripe passou a ser uma pneumonia e ele morreu, o menino, né? E era meu amigo de jogo de futebol. Então, quando eu escrevi isso, assim, bom, esse eu vou escrever de 60 anos, 60 não, porque 62 anos depois, né? Eu escrevi a história, né? E a história foi isso aí, entende? Ele realmente era meu amigo, tudo, coleguinha de aula e faleceu 2 dias, eu acho. Ele teve a doença, eu acho que 2, 3 dias depois ele faleceu. Assim, não, eu vou escrever tranquilo, vou escrever a história. Até eu podia ter, aí vem um outro detalhe, eu podia, como a gente tem uma proximidade aqui até de física, né, porque a gente mora na mesma cidade, eu podia dizer pra Karen, essa história é real. Mas não falei nada pra Karen chegar e ler e fazer o quadro. Isso é interessante, é isso, assim, essa leitura dela sobre o tema, entende? Então eu vi isso aí, eu vi uma história real, né, e ela fez uma ilustração que fechou direitinho com a sensibilidade dela e do público que aqui o livro se destina, né? Eu realmente não sabia que era real, mas eu senti que parecia ser uma história real, porque é uma história ímpar, né, de acontecer, do menino adoecer. Me pareceu que tinha sido alguma vivência, mas eu não sabia realmente. Não era. E eu achei uma história tocante também. Foi a única, mais assim... É a única que sai da... Sim, o restante são situações que nós tratamos ali da própria sensibilidade em si, mas que não chega a ser tão triste. É o cotidiano, é o dia a dia, acontece isso, né, na vida das crianças. Né? Elas são principalmente entre crianças e adultos, que é o foco de vocês aqui. Mas nesse caso foi muito interessante mesmo ali. O menino no campo de futebol e o outro amigo lá dando dicas ainda, ó, não vai perder a bola, não seja driblado e tal. Não, e outra coisa que eu acho que observa, outra coisa também que eu acho um pouco delicado também, delicadíssimo, né? Ainda mais em relação a esse público, é o assunto em si da morte, entende? Porque se morre o vovô,
tudo bem, já, como diz meu neto, não, depois do vô vem a morte, né? Porque não é natural, vô, tu vai morrer um dia porque tu já é vô, né? Então esse é o pensamento deles. Agora, uma criança de 7 anos, 8, né? Para acontecer isso, eu acho que tem que ter muita delicadeza também para poder contar isso de uma maneira que seja natural, que não seja forçado. É um choque, não gere trauma. Né? É um choque, mas eu acho que eu não sou muito a favor de insistir nesse assunto no livro, de tornar ele o assunto principal. Agora, como são 12 ou 13 mini-contos, ele praticamente se dilui em termos de conteúdo com os outros. Então ele faz parte de um universo maior, entende? Mas se fosse só ele ali, eu acho que eu não escreveria. Como eu não escrevo muito sobre bullying também. Eu acho que onde não tem bullying, não precisa provocar aquilo, entende? Então, acho que tem escolas que tem. Aí tu vai lá e trabalha. Agora, uma escola que não tenha bullying, não tem por que levar alguém para falar sobre bullying nessa escola. Tu só vai provocar que o assunto passe a ser muito comentado dentro da escola. Eu acho que a literatura tem essa faca de dois gumes aí, entende? Eu não posso, assim, insistir aqui num tema que eu propriamente não acredito que aquele tema seja tão importante. Pode ser teu foco, mas ao mesmo tempo também não ignoras. Não ignoro. É tocado. De outra é contemplado. Se alguém, por exemplo, lê um dos contos e tem uma outra visão que é aquela que eu não tenho, eu vou ter que respeitar muito a visão dessa pessoa e conversar com ela a partir da visão dela do livro, não da minha. É a mesma coisa que eu acho que a questão do desenho da ilustração, né, da Karen. Olha, alguém pode dizer assim, mas eu não vi uma relação aqui da ilustração com o conto. A Karen também não pode ver essa relação para poder conversar com a pessoa. Se ela ver, elas vão ficar cada uma de um lado, entende? Então, para quem escreve, essa sensibilidade tem que existir. O leitor é o nosso objetivo maior do livro. Então, ele tem sempre razão no aspecto de crítica. Desde que não seja pessoal, né? Não pode criticar o autor porque não gostou do livro, critica o livro, né? É que toda a linguagem dá margem à interpretação, né? Seja ela escrita ou seja ela uma arte plástica, né? Uma arte visual, ela vai ser interpretada cada uma tem a sua interpretação. Então a gente não pode julgar. Claro. Né? Tem que respeitar. E eu vejo o Samuel muito mais sensível e a Letícia muito mais questionadora. E eu procurei também nas ilustrações, é como eu estou dizendo, cada um vai interpretar, mas mostrar essas características pelo jeito de questionar. Até na capa os dois estão questionando, né? Ela mais pensativa, assim, com a cara mais fechada, e ele mais reflexivo, assim. Até pelo conto que dá título, né, ao livro, o Samuel está observando o jardim, né? Não é toda criança que para ver a natureza, para ver. Então são duas crianças bem diferentes, eu percebi assim. Mas combinou de uma forma ou de outra, né? As pessoas vão se identificar, às vezes mais com um, mais com outro, porque são várias situações. Acho que ficou uma síntese interessante nesse sentido. Né? Não, e a gente a gente pode pensar também, tu é escritor, tu sabe disso, né? A gente tem que pensar também como é que vai se comportar diante do público para falar sobre o livro. Porque o livro, se ele é adotado pela escola, tu vai na escola, tu vai conversar com quem leu e vai ouvir pergunta de tudo que é jeito sobre o livro. Né? E esse próprio questionamento da relação entre adultos e crianças provoca a própria contação de histórias. Eu imagino que seja a finalidade última de você, né? Provocar essa relação, né, entre adultos e crianças a partir do livro. Isso, e aí tu tem que saber mais ou menos que eu pensava assim, mas agora tem 10 pessoas na minha frente pensando diferente. Então isso faz o livro crescer também. E a gente se reposicionava várias vezes. Tem coisas que eu estava pensando em relação ao livro que eu vou pensar diferente, porque me convenceram que numa próxima já muda o tom da conversa. Agora, tu vê, como falou a Karen, né? Sobre o olhar dela como ilustradora, como artista ilustradora dos personagens. Isso aí talvez eu não tenha feito nessa intenção, mas agora eu já começo a ver que tem realmente esse lado aí que dá para observar. Nós estamos construindo uma segunda edição, reescrita e reilustrada. Né? Claro. Bom, eu quero agradecer a vocês imensamente. Quando os entrevistados são bons, no programa passa rápido, nós poderíamos ficar aqui horas ainda avançando, que já estão quase construindo a segunda edição do livro. Eu quero agradecer mesmo
mesmo, e fica um espaço de forma bastante breve, vocês toquem num ponto que não abordamos até aqui, façam as considerações de vocês de uma forma ou de outra, o espaço é de vocês aí. Eu quero convidar, primeiro agradecer essa oportunidade de estar contigo, com o pessoal, né, de casa. E lembrar que no dia 16 de dezembro... Ah, é verdade, não fizemos o chamamento, vocês têm um lançamento 16 agora. de dezembro, no Arco da Velha, às 19 horas, eu e a Karen vamos estar lá para lançar o livro e convidar todo o pessoal para ir, porque eu acho que vale a pena. Quem tiver alguma perguntinha, alguma dúvida, fique à vontade lá para a gente já começar o debate sobre o livro. Então é 16 de dezembro, é uma quarta-feira, né? Quarta-feira, 19 horas. 16 de dezembro, uma quarta-feira, 19 horas, no Arco da Velha, aqui no centro de Caxias. Pensamos Todo mundo nos convidado. pais e nas crianças pro horário, né? Isso. Na saída ali do colégio, pega uma fácil. pipoca e já vai pro lançamento do livro. Tá bom. Então, Karen, tem mais algum recado, alguma Não, acho que situação? foi bem abordado. Só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então fica reforçado o convite, nós já íamos nos esquecendo. Dia 16 de dezembro, uma quarta-feira, a partir das 19 horas, na Livraria do Arco da Velha, o lançamento, então, do livro Será que o Pum das Flores é Perfumado? Um título provocativo aí para as crianças e que o pessoal que lê o livro vai ver que não é só para as crianças, é muito mais para os adultos do que as próprias crianças. Estamos aqui problematizando a relação entre crianças e adultos no sentido de qualificar esse aspecto. Então, 16 de dezembro, 19 horas, no Arco da Velha, o lançamento do livro, do qual tratamos aqui no Café com Letras. Obra do Calunga, com ilustrações da Karen Basso. Como sempre, então, convidamos a todos que continuem acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o nosso próximo encontro.